Queridos, nós vamos iniciar hoje a nossa nova série de mensagens. E essa série de mensagens, ela vai ter como título Milagres de Jesus. A história, a Bíblia, vai nos contar inúmeros milagres que o nosso Senhor Jesus fez. E a gente teria muito conteúdo aqui. Mas eu estarei trazendo 5 milagres de Jesus, que cada um está se referindo a uma área, a um movimento, a uma ação do Senhor. Eu quero muito que você abra o seu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar a cada um de nós. E para iniciar a nossa série de palavras, nós vamos iniciar com o primeiro milagre de Jesus. A mensagem de hoje, ela não é tão extensa, mas ela é necessária para que se tenhamos compreensão daquilo que nós vamos ministrar nas outras semanas. E para ficar muito claro, que a primeira palavra é referente ao primeiro milagre de Jesus, está aqui na tela, e eu vou pregar sobre água e vinho, que é a transformação da água em vinho. Então gostaria de pedir que você, por favor, abrisse a sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 2, versículo de número 1. João 2, 1 em diante. Se você puder ficar de pé, eu te agradeço. Se não puder, não tem problema. Diz assim a palavra de Deus: 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. E Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, o vinho acabou. E a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus. Minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo o que ele mandar. Havia ali perto 6 potes de pedras usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados: encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse: agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Os empregados seguiram as instruções. O mestre de cerimônia provou a água transformada em vinho, sem conhecer sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse ele. E depois que todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Presta atenção nesse final. Com isso, ele manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Ele manifestou a sua glória e os discípulos creram nele. Se assente, feche a sua Bíblia, feche os seus olhos, fale com Deus um minutinho, fala: Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Fala: Deus, eu preciso aprender de ti, preciso crescer na graça, no conhecimento e no entendimento da tua palavra. O Senhor tem liberdade, Pai, o Senhor tem legalidade de ministrar o nosso coração. Queremos crescer em tudo que o Senhor tem para nós. Ora comigo, igreja, não me deixe orando sozinho, não. Fala: Senhor, eu estou pronto para receber a palavra. Que sejamos como terra boa, pronta para receber uma palavra que nos direciona, ó Deus, que nos impulsiona e que floresça na nossa vida como uma semente sobre terra boa, produzindo 30, 60 e 100 vezes mais, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu preciso começar a palavra de hoje refletindo com você a respeito do milagre. Quando eu falo sobre milagre, o que você pensa? Quando a gente aborda, trata o assunto, ou quando a gente te chama aqui na frente para orar na sua vida, orar pela sua vida para que um milagre aconteça, o que você pensa? E se eu pedisse para você definir para mim o que é um milagre, o que você faria? Perdão, o que você falaria? Olha, milagre para mim é isso. Provavelmente a gente colheria 5 ou 6 versões bem diferentes do entendimento do que é um milagre.
Mas a gente precisa talvez chegar num comum acordo. Eu quero que você pense comigo que milagre, ele pode ser definido como uma intervenção divina sobre algo que o homem já não pode mais realizar. Então vou repetir. Apesar de você ter a sua ótica e o seu entendimento sobre o milagre, e isso é muito importante, a gente pode chegar num comum acordo de todos entendermos que milagre é uma intervenção divina sobre algo que o homem não pode realizar. A gente vai entender também que milagres não acontecem todos os dias. Milagres não acontecem a todo momento. Diariamente somos cuidados por Deus. Diariamente recebemos provisão de Deus. Recebemos portas abertas. Recebemos livramento. Esse cuidado do Senhor, isso sim, se manifesta diariamente sobre as nossas vidas. Mas o tal do milagre, se eu posso chamar assim, quando ele se manifesta sobre a nossa vida devido a uma intervenção do próprio Deus, ele vem para mudar o fluxo natural da história. A vida do ser humano e nos seus testemunhos ao longo da sua caminhada pode ser definida como uma vida antes do milagre e uma vida depois do milagre. Quantas pessoas lutaram anos, e por que não dizer às vezes décadas, contra uma enfermidade, sofrendo e pagando um preço alto, de repente ela recebe uma cura que a medicina já não pode explicar. O fluxo natural da vida daquela pessoa foi transformado. Quantas pessoas talvez lutaram para que um ente querido se libertasse de um vício, das drogas, da prostituição, do cigarro e assim por diante, coisas que deterioravam a vida desse ser humano. E essa pessoa orou por anos e anos e anos e anos, e aquela pessoa, talvez que ela orava, ela até tentou por muitas vezes se libertar daquilo, mas parece que ela já não tinha força, quando de repente ela prova da libertação. E aquilo tende-se a entender então que é um milagre, porque aquela pessoa por si só não teria condições de se posicionar contra aquilo que a aprisionava. Mas Deus interviu e realizou um grande milagre. Não foi apenas uma libertação, mas algo que mudou o fluxo natural da vida daquela pessoa. Então milagres acontecem, milagres ainda são reais, porque são intervenções divinas sobre algo que o homem não pode fazer. Mas eles não acontecem todos os dias, mas quando eles acontecerem, eles mudarão o rumo da nossa história. Então quero dizer de novo, milagres ainda acontecem, e quando eles acontecerem, mudarão o rumo da tua história em nome de Jesus. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele age segundo aquilo que a gente crê. Eu gosto de pensar e entender a ação de Deus com um milagre e numa intervenção divina como uma resposta à nossa fé, à nossa confiança, à nossa perseverança nele. Porque milagre não é algo conquistado todo dia, como disse, e não é algo simples de ser vivido. Milagres muitas vezes necessitam de resiliência, persistência, renúncia, um preço a ser pago diariamente em oração, em busca, em persistência. E nós precisamos entender isso. Mais do que talvez perguntar nessa noite qual a tua definição de milagre, eu gostaria que você pensasse comigo desde já. Se existe alguma área da sua vida que você olha hoje e diz: pastor, eu preciso de um milagre nessa área. Eu já tentei por várias vezes que isso mudasse, mas não mudou. Eu já tentei resolver isso na minha vida por inúmeras vezes, mas eu não consegui. Qual área da nossa vida hoje precisa de uma intervenção divina para que um milagre aconteça? Mas eu quero ir mais fundo e eu quero te fazer pensar. Será que nós temos fé suficiente para alcançarmos o milagre que nós precisamos? Aquele ponto de mudança e de transformação na nossa vida. Olha esse texto de Marcos capítulo 9, versículo de número 23. Aqui em Marcos 9, 23, ele é um ápice de uma resposta de Jesus a um contexto. Você vai entender aqui que está acontecendo ali, de algo que está acontecendo naquele momento. Se puder, perguntou Jesus, tudo
é possível para aquele que crê. Deixa um pouquinho para mim. Esse é o momento que o pai chega em Jesus e diz assim: o senhor pode libertar o meu filho? E quando aquele homem pergunta para Jesus: o senhor pode libertar o meu filho dos demônios que o atormentam, das opressões que ele tem vivido, das prisões que o tem feito sofrer há tanto tempo? Naquele momento Jesus devolve a pergunta, não, devolve a resposta com uma pergunta. Jesus diz para ele assim: se puder. Ele está dizendo assim: se eu posso. A pergunta não é se Jesus pode, a pergunta é se temos fé suficiente para crer de fato que Jesus pode. Ele está dizendo: tudo é possível aquele que crê. Erga a mão direita ao céu. Pensa na área da tua vida hoje que você precisa de um milagre e profetiza comigo dizendo: tudo é possível aquele que crê. Não, mas está muito fraco. Diga forte, diga: tudo é possível aquele que crê. Em nome de Jesus, amém. Então, um grande questionamento que eu quero fazer aqui nessa noite, para que você saia daqui com isso ecoando na tua mente, é: tenho fé suficiente para viver o milagre? Tenho convicção suficiente que Ele pode fazer? Os milagres se tornam evidentes no ministério de Jesus. Milagres aconteceram no Velho Testamento, na história de Israel, desde a criação. Milagres aconteceram na passagem, na história de Jesus. Milagres aconteceram no início da igreja com os apóstolos. Milagres aconteceram ao longo dos séculos e milagres ainda continuam a acontecer no meio da igreja. Nós precisamos crer nessa palavra. Volto a dizer, a gente não pode confundir o que é cuidar de Deus com a necessidade de um milagre. Precisamos avaliar o nosso coração. Tem uma fé fundamentada suficiente para viver o milagre? O primeiro milagre de Jesus, a transformação da água em vinho, é o milagre que dá o start, de fato, no ministério profético, naquele ministério de salvação, de cumprimento de sua missão aqui na terra. E o milagre da transformação de água em vinho traz algumas lições muito valiosas para nós, de situações, preste atenção. A história da transformação da água em vinho, que nos conta o primeiro milagre de Jesus, nos relatam fatos, acontecimentos que antecederam o milagre. Coisas que podem ser para nós hoje como grandes ensinamentos, para que a gente caminhe no mesmo processo, para que a gente também alcance respostas de Deus como milagres. Uma grande lição que fica evidente, e para mim a primeira, que fica muito clara: o milagre da transformação de água em vinho nos revela o poder da intercessão. E a gente vai aprender aqui como são valiosos os intercessores, aquelas pessoas que pagam o preço de orar pelos outros e entendem a profundidade e a importância dessa ferramenta espiritual. Interceder por alguém, preste atenção, é evidenciar as marcas do próprio amor de Deus sobre a sua vida. Quando eu me disponho a orar, a interceder e a clamar por alguém, eu estou demonstrando amor e preocupação por essa pessoa. Porque eu não estou me colocando diante de Deus para falar dos meus problemas, das minhas necessidades ou daquilo que eu quero. Eu estou me colocando diante de Deus para orar sobre a dor de alguém, sobre o problema de alguém. Eu estou dizendo assim: Senhor, antes de se lembrar de mim agora, lembre-se daquela pessoa que está sofrendo. Quando a gente ora intercedendo pela vida de alguém, a gente faz isso porque a gente entende aquilo que Deus fez em mim, Ele pode fazer na vida daquela pessoa. A libertação que Ele promoveu na minha vida, Ele pode promover na vida daquela pessoa. A restauração que aconteceu em mim pode acontecer na vida daquela pessoa. E é interessante que o milagre da transformação da água em vinho não nos relata aquele que precisava do milagre, no caso o noivo ou a noiva, aos pés de Jesus dizendo assim: faz alguma coisa acontecer,
faz alguma coisa, porque se descobrirem que acabou o vinho, acabou o nosso casamento. Nós vamos ser mal falados para a vida inteira. Eles vão nos amaldiçoar, porque dentro dessa cultura judaica, o vinho simbolizava a alegria no casamento. Então, se faltasse vinho na celebração da festa, era um mau presságio. E dentro da cultura deles era como se eles vivessem um casamento e uma família amaldiçoados, que sempre iria faltar algo. Mas o milagre da transformação de água em vinho, a gente não vê os noivos aos pés de Jesus clamando, porque até que o milagre acontecesse, até que tudo desse certo, eles nem sabiam do que estava acontecendo. É por isso que a transformação da água em vinho nos ensina uma grande lição. A tua intercessão por alguém pode promover um milagre e uma resposta de Deus na vida da pessoa que você ora, sem mesmo ela saber que ela estava precisando. Vou dizer de novo, talvez eu vou explicar melhor. Quando você intercede por alguém, quando você ora por alguém, a vida dessa pessoa pode receber um milagre que nem ela sabia que ela precisava. Amém? Olha para alguém e diga para essa pessoa: vou interceder por você. Em nome de Jesus, amém? Interceda por mim que eu vou interceder por você. Lembre-se de ser um intercessor. No poder da intercessão, talvez existe a resposta de um milagre transformador na vida dessa pessoa. A oração pode não ter valor para algumas pessoas. A oração para algumas pessoas pode ser motivo de chacota, de mentira, de ilusão, de enganação. E a gente não tem que discutir com pessoas que não acreditam no poder da oração. A gente só precisa crer no poder da oração. Porque talvez a pessoa que vai receber a sua oração, ela mesma não crê, mas você vai estar intercedendo por ela. Você vai ser um intercessor da vida dela. Porque a nossa voz, ela vai ecoar no reino espiritual. A nossa voz vai ser a cobertura espiritual muitas vezes sobre a vida de algumas pessoas. Porque quando nós orarmos em nome de Jesus, o reino espiritual será transformado. Algo vai acontecer no reino espiritual. E a gente não pode se esquecer do valor da intercessão. Quando alguém chegar a você e dizer assim: ei, estou precisando da tua oração, gaste tempo para orar por essa pessoa. Intercessores sabem o quão importante é se colocar na brecha pela vida de alguém. Se alguém algum dia confidencializar a você um problema da vida dessa pessoa, não saia falando do problema dela para outros. Dobre o teu joelho e ore pela vida dessa pessoa. E abençoe a vida dessa pessoa. Interceda até que a resposta do céu venha sobre a vida dessa pessoa. Olha esse texto de 1 Reis capítulo 13, versículo 6. 1 Reis 13, 6. Esse texto, 1 Reis 13, 6, no nome de Jesus, vai. Diz assim: o rei disse ao homem de Deus: por favor, peça ao Senhor. De novo, vamos forte, toda a igreja. O rei disse ao homem de Deus, né? Por favor, peça ao Senhor, seu Deus. Presta atenção aqui, ele não está dizendo, não é o meu Deus, não é o que eu acredito, não é o que eu creio, mas você crê nesse Deus. Ele está dizendo: peça ao Senhor, seu Deus, que restaure a minha mão. O homem de Deus orou ao Senhor e a mão do rei foi restaurada e ele pôde movimentá-la novamente. Irmãos, a tua intercessão vai trazer milagres e resposta na vida de outras pessoas. Paga o preço na oração. Olha o que diz Tiago capítulo 5, versículo 16. A gente vai aprender mais uma vez que o Senhor que agiu ontem, Ele age hoje, vai continuar agindo eternamente, até que tudo seja cumprido e até que Cristo volte. Tiago capítulo 5, versículo de número 16 diz assim: portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Você está entendendo comigo aqui? Orem uns pelos outros para serem curados.
Irmãos, você pode orar por alguém que está doente, alguém que está oprimido, alguém que está sobrecarregado. Ore por essa pessoa para que ela receba libertação, para que ela receba milagre na vida dela. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Não está falando resultado segundo a condição do homem, segundo aquilo que o homem pode gerar, mas aqui está dizendo que a oração de um justo produz grandes resultados. Sabe aquele negócio de você às vezes está agoniado, angustiado, preocupado, e você vai com o seu coração aberto para a oração? Irmãos, quando o nosso coração ele vai entregue, ele vai derramado, a resposta vem. Por isso, pague o preço e seja o intercessor de alguém, porque a intercessão que foi realizada naquele momento trouxe um milagre que aquela família precisava. Quando Maria recebe a informação de que o casamento estava prestes a ter um fim, a festa de casamento estava prestes a ter um fim trágico, ruim, frustrante, ela não sai desesperada falando assim: vai acabar o vinho, vai acabar, o que nós vamos fazer? Ela vai interceder aquele que pode resolver os problemas. Quando você tiver uma situação difícil de alguém, quando você estiver intercedendo por alguém por um problema difícil, entenda, é aos pés de Jesus que a gente tem que colocar. É aos pés de Jesus. Jesus está na festa com os seus discípulos. Olha o quadro, avalie o quadro comigo. A região de Caná da Galileia foi onde Jesus cresceu. Provavelmente eles tinham amigos ali, tinham famílias próximas dele, porque tem gente às vezes acha que Jesus não teve infância. Jesus nasceu, ficou adulto. Jesus teve infância, Jesus teve família, Jesus foi criança, Jesus foi adolescente. A palavra não nos relata esse momento da história de Jesus, mas ele teve. E o casamento é uma prova disso, porque Maria está na festa. Maria é convidada para a festa, e ela tem um papel tão importante na festa de casamento, que quando o vinho acaba, os empregados não vão falar com a família que está dando a festa, mas os empregados vão falar com Maria. Você consegue entender a importância dela dentro da festa, sim ou não? E o relato de João, porque apenas João e o Evangelho de João relata esse milagre, nenhum dos outros relata. É tão interessante que ele coloca assim: Maria estava na festa e Jesus e os seus discípulos também. Jesus ainda não havia começado os sinais e maravilhas no seu ministério, mas Jesus já havia escolhido os discípulos para caminharem com ele. Os discípulos já estavam escolhidos, e agora a Maria e a família de Jesus estão na festa, e Jesus e os seus discípulos. E o quadro está desenhado, eles sequer estão talvez próximos, eles estão no mesmo ambiente, mas Maria em um lugar, Jesus em outro. Mas quando ela recebe a informação, ela não se desespera e vai falar com ele. E ela fala com ele. E engraçado que discorre-se, né, talvez dos diálogos mais estranhos. Maria chega. É claro que biblicamente a gente vai entender que há um texto bem direto e simples, né? Porque ele é relatado por alguém que vivenciou aquilo. Mas Maria chega para Jesus e fala assim: olha, o vinho acabou. Jesus olha para ela e diz assim: o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com esse fato? E ele diz para ela o quê? Ainda não chegou a minha hora. Mas espera aí, Jesus diz para ela: não chegou a minha hora, mas Jesus operou um milagre. Como é possível isso? Se Jesus indaga ela: eu não tenho nada contigo. Educadamente a Bíblia relata, mas é como se Jesus falasse assim: mas eu não tenho nada a ver com isso. E Jesus disse assim: e ainda não chegou a minha hora, você está entendendo? Mas Jesus opera um milagre. Vamos entender melhor isso? Porque se o primeiro ponto que esse milagre nos ensina é sobre o poder da intercessão, o segundo é que milagres acontecem de fato no tempo e na hora certa. Você pode profetizar isso comigo? Diga assim: no tempo certo o milagre vai acontecer. Em nome de Jesus, amém? Como é difícil a gente entender essa questão do tempo de Deus.
Irmãos, eu sou um cara extremamente sanguíneo no comportamento, no temperamento. Se bobear, sanguíneo pingando ainda, né? Porque eu sou aquele cara que eu saio fazendo, irmãos. Eu pedi uma vez, não fez, eu já faço. E eu tenho até que me policiar. Porque eu já vejo um negócio ali sem fazer, eu já fico assim, eu vou lá, Senhor, me dê ajuda. Porque a gente quer fazer, a gente tem esse instinto em nós. Mas a gente precisa entender que na manifestação do cuidado de Deus, que se revela como um milagre capaz de mudar o rumo da nossa história, Ele vai ter um tempo certo para se manifestar. Vai ter um tempo certo para o milagre acontecer. E quando eu vou para a Bíblia, quando eu vou para a história, eu vou entender que Deus tem o seu tempo e a sua maneira de fazer todas as coisas desde a criação. Diga para você assim, para ecoar na sua mente, diga bem forte assim: Deus tem o tempo certo para fazer todas as coisas. Desde o início foi assim. Foi tempo da criação do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia, e no sétimo Ele descansou. Ele teve um tempo definido para todas as coisas. E teve um tempo certo até para enviar Jesus para ser o nosso Salvador e o nosso Redentor. Quando Ele faz uma promessa à serpente e diz a ela: nascerá um da semente da mulher que pisará na tua cabeça. Poucas centenas de anos, né? Algumas centenas de anos passaram. Olha esse texto de Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Que no entendimento do apóstolo Paulo é exatamente isso. Deus tem o seu tempo certo. Gálatas 4:4 diz assim: mas quando chegou o tempo certo, no tempo certo, Deus enviou o seu filho nascido de uma mulher e sob a lei. Deus tem o seu tempo certo desde o processo da criação, ao enviar Jesus para morrer por nós. E Deus tem o tempo certo para enviar Jesus para voltar e buscar a sua igreja. Amém, irmãos? Então Deus é o Senhor do tempo. Somos nós, queridos, que sofremos demais com o tempo, porque nós nos preocupamos com o horário, com o relógio, com o dia, com a semana. Somos nós que contamos os minutos, os anos, os meses. O Senhor não. Nós estamos vivendo num tempo que nós o conhecemos e o chamamos como Cronos, que é o tempo que Deus criou para que nós pudéssemos viver nele. O Cronos nada mais é o tempo que a gente pode contar, do dia tal ao dia tal, da hora tal à hora tal. É um tempo que nós podemos cronometrá-lo, colocar tempo para começar e tempo para acabar. É como se a gente pudesse dizer: eu fui lá e demorei para voltar. Isso é tudo dentro desse tempo Cronos. E a gente é tão assim com o tempo porque a gente sabe que a nossa vida é curta. Se eu for perguntar aqui, eu tenho certeza que você vai dizer que você precisaria do mínimo de umas 3, 4 horas a mais no seu dia. Nem que se fosse só para descansar nessas horas, porque o restante você estaria ativo, fazendo tudo. Porque a gente sempre acha que o tempo é muito curto. Mas isso é o Cronos. Deus não está preso ao Cronos, ao cronômetro do nosso relógio. Vamos ver, os bons de Bíblia aqui, hein? Em qual tempo é o tempo que Deus está e o tempo que Deus vive? Isso. Deus vive no tempo Kairos. Eu anotei aqui para mim aquela que é uma das definições mais lindas e mais simples de se entender sobre o que é o tempo Kairos. O Kairos de Deus é como uma janela de oportunidade para Deus se manifestar. É uma janela de Deus para Deus se manifestar sobre a sua vida. Deus não depende do tempo, Deus está além do tempo, Deus está além das eras. É quando o Senhor ele resolve se manifestar. Quando Maria vai falar com Jesus, lá em João 2,4, como a gente leu aqui, João 2,4 diz: mulher, isso não me diz respeito, respondeu Jesus. Minha hora ainda não chegou. Presta atenção. Deixa esse versículo para mim na tela, por favor, se for possível. João 2,4. Esse tempo, preste atenção aqui para ficar claro para você. Esse tempo que Jesus estava falando aqui não era o tempo de realização de milagres, porque milagres são realizados pelo próprio Deus no Kairos, no tempo favorável, na janela de oportunidade que Deus se manifesta sobre a vida do homem. Entendido aqui, sim ou não? Sim ou não? Então tá bom. Mas quando Jesus diz isso aqui em João 2,4, mulher, isso não me diz respeito, Jesus respondeu:
minha hora ainda. Aqui ele está falando de Cronos. E ele está falando de si mesmo. Está falando de si mesmo. Está falando, olha, a minha hora ainda não chegou. A minha hora de se revelar. A minha hora de me apresentar. Você vai entender. Põe para mim, Rafa, João 12, 23. Livro de João, capítulo 12, versículo de número 23. Olha o que diz esse texto de João 12, 23. Aí, vamos lá. E Jesus respondeu: chegou a de o Filho do Homem ser glorificado. Aqui ele está falando sobre Cronos, sobre um tempo determinado. Lá ele está dizendo assim, ó, eu não vou me revelar a todos que estão na festa. Eu não vou manifestar a glória para que todos que estão na festa vejam, porque não chegou a hora disso acontecer. Mas aqui em João 12, 23, Jesus está dizendo, chegou a hora. Que momento é esse? É o momento que antecede a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Não era o tempo Cronos, mas foi o tempo Kairos. O tempo de Deus revelar o seu cuidado sobre aquela família através do posicionamento de Jesus. O milagre acontece, a resposta chega, a resolução de um problema chega, para que naquele momento, como a gente leu no texto, os discípulos entendessem quem Jesus era. Presta atenção aqui. Tem coisas que Deus vai fazer só com você, para te mostrar que Ele é o Deus que cuida da tua vida. Tem coisas no tempo certo de Deus, no Kairos dele, que Ele vai se revelar a você, para você entender que o milagre que você precisa vem da mão dele, que a resposta que você precisa vem da mão dele. Não no teu desespero, não na tua ansiedade, não na tua afobação, não às vezes na tua oração querendo obrigar o Senhor a fazer algo, não. Mas um coração dependente e totalmente entregue no Senhor, dizendo: Pai, no teu tempo eu sei que as coisas irão acontecer. No tempo Kairos de Deus, a janela se abrirá para que Deus derrame cuidado e milagre sobre a sua vida. Outra coisa que fica muito clara nesse texto é que o Senhor sempre terá uma palavra de direcionamento para que você viva o milagre. A palavra sempre vai nos direcionar e vai nos apontar o que nós precisamos fazer em Deus, em obediência, para vivermos o milagre. Jesus dá uma palavra de ordem, mas não uma ordem que os obrigaria, mas uma ordem agora que estava direcionando aqueles homens. Porque Maria olha para os empregados e diz assim: façam tudo o que ele vos disser. E Jesus diz para eles assim: olha, peguem as talhas que são usadas para purificação e encham de águas. Para quem não entende, nunca viu o que é uma talha de purificação judaica, ela é como um vaso esculpido numa pedra. E ela tinha capacidade de suportar de 80 a 120 litros de água, de líquido, daquilo que fosse colocado dentro dela. E ela era uma pedra, imagine uma pedra quadrada, esculpida e toda aberta. Por isso que ela não tinha uma quantidade correta de água, porque ela poderia ter de capacidade líquida, né? Ela poderia ser de 80 a 120. Então eram vasos de pedra muito pesados, então esculpidos. E é interessante que na casa haviam 6 talhas como essa. Vamos ver os bons de Bíblia de novo. Biblicamente, o que significa o número 6? É tão interessante a palavra, né? São coisas tão assim pequenas que às vezes a gente deixa passar. Sabe o que se refere o número 6 na Bíblia? Ao homem. O homem foi criado no 6º dia. O número 6 na Bíblia, ele se refere ao homem, à criação do homem. É como se Jesus estivesse dizendo assim: eu sou aquele que vai suprir toda a necessidade que o homem tiver. Sou eu que vai preenchê-lo de forma completa, trazendo a ele o cuidado necessário todos os dias. Amém, queridos? 6 talhas para serem cheias de água. Irmãos, às vezes, em muitas situações, nós vamos estar lidando com conflitos pessoais para vivermos milagres.
Isso é fato. Muitas vezes, para vivermos um milagre, nós vamos passar por comportamentos e atitudes que humanamente elas não são racionais, elas são de fé. Não é racional o Deus que dá o filho a Abraão olhar para ele e dizer assim: me devolve o seu filho em sacrifício. Não é racional. O filho da promessa agora é pedido de volta para si. Mas Deus faz isso não porque quer Isaac para si, mas Deus faz isso porque quer o coração de Abraão por inteiro. E Abraão, sem hesitar, profetiza ao filho: Deus proverá para si o cordeiro. E a gente bem sabe, eu já preguei aqui, no alto do monte Deus provê um carneiro, porque o cordeiro viria depois como sacrifício, Jesus sendo o sacrifício como cordeiro santo levado à cruz do Calvário. Mas o fato é que naquele momento, quando o coração de Abraão ele é provado e testado, e Abraão não hesita em entregar e confiar a Deus aquilo que Deus estava pedindo, Deus provê. Deus poderia não ter pedido algo mais racional? Abraão não teria feito? Sim. Mas mesmo com algo que parecia irracional, Abraão decidiu confiar e declarar aquilo que o Senhor faria. Você está entendendo isso aqui, sim ou não? Muitas vezes não vai ser racional você orar, muitas vezes não vai ser racional você resistir, muitas vezes as pessoas não vão entender o porquê que você está tendo aquele comportamento, mas você vai assumir uma postura de fé, de resiliência, de permanência na posição que Deus mandou você estar, porque se Ele falou com você, Ele vai cuidar de cada detalhe. Não é racional nós olharmos para a história e vermos 3 homens saírem ilesos de uma fornalha de fogo, a qual a palavra nos conta que os homens que jogaram ou que aqueceram a fornalha morriam devido ao calor da fornalha. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego saem de dentro da fornalha ilesos, sequer sem cheirar queimado. Mas Deus não poderia ter livrado eles da fornalha, mas livrando eles na fornalha, fez com que o rei entendesse que o Deus deles era o verdadeiro Deus. É racional? Não é. É racional uma água ser transformada em vinho? Não é. Mas eu preciso dizer para você, milagres não respeitam a lógica do entendimento humano. Milagres manifestam o sobrenatural de Deus e se manifestam para mudar a tua vida para sempre, para que ninguém consiga explicar. Como é possível isso ter acontecido? Como é possível essa cura? Ninguém foi curado dessa enfermidade, mas ele foi. Como é possível essa porta aberta? Como é possível isso? Para que todos olhem e entendam: a mão de Deus operou o milagre. A mão de Deus manifestou o milagre. A gente precisa se posicionar, ouvindo o direcionamento do Senhor. Porque os empregados da festa obedeceram. É para encher de água, nós vamos obedecer. E a quarta e última coisa nesse milagre é exatamente isso: a obediência e a fé que nos levam a viver o milagre. A gente ouve o direcionamento e aplica a obediência. Porque ao ouvirem o que Jesus pediu, eles fizeram. A Bíblia não conta, irmãos, o comportamento dos empregados, mas você há de convir comigo que imagina eles olhando aquela talha, talvez um olhando para o outro e falando assim: ele mandou encher de água. Foi de água, faz, só faz. Sabe aquele negócio que a pessoa olha para o outro e fala assim: se mandou e vai, sabe? Obedece. Ele mandou, obedece. Imagina, colocando a água, encheram, tá cheia, né? Chama ele lá. Porque para todos que estavam ali, inclusive para os empregados, quem estava ali não era Jesus, o Filho de Deus. Era Jesus, o mestre, porque ele já estava com seus discípulos, filho de Maria e José. Você consegue entender isso aqui, sim ou não? Sim ou não? Não era Jesus, o Filho de Deus, porque ele ainda não tinha se manifestado. Agora eles olham, chama ele lá. Jesus vem, tá cheia? Tá cheia. Agora vocês vão pegar dessa água e vão servir o mestre de cerimônias. Irmãos, você imagina pegar a água e servir para o mestre? Tá bom. O que eles pegam do jarro? Água. Eles pegam água. Ali tem água. Eles enchem uma jarra pequena com
Imagina, irmão, se sou eu, irmão. Imagina, ele caminhando, irmãos, imagina os passos daqueles empregados ou daquele que serviu o mestre de cerimônia até chegar. Parece a gente às vezes para viver o milagre, não parece? Jesus falou, mas dá um medo. Jesus disse que vai acontecer, mas às vezes dá um medo. Imagina eles caminhando, imagina chegando para servir, e assim até meio de olho fechado, e quando ele olha, mano, se sou eu, sirvo de olho fechado. Imagina assim, ele dando uma olhada, ele sabia, a Bíblia é clara, ele sabia que ele tinha colocado água, mas a hora que ele começa a derramar no copo, não é branco mais, é cor de vinho. Imagina ele servindo, olhando para o outro, falando assim, é vinho. Ele sai assim, fica olhando, e o mestre de cerimônia toma, chama o noivo. Imagina um empregado, fala, ixi, deu ruim, hein? Ixi, deu ruim. Você serviu o melhor vinho no final. Você fez diferente de todo mundo. Você fez algo diferente. Quem sabia do milagre? Os empregados, Maria, Jesus e os seus discípulos. Os empregados, irmãos, foram os agentes de milagre. Você consegue entender isso aqui, sim ou não? Vou dizer de novo. Os empregados da festa foram os agentes de milagre, porque eles ouviram a instrução, obedeceram e tiveram fé suficiente para fazer conforme Jesus havia falado. E eles se tornaram o instrumento que Jesus usou naquele dia para promover um milagre. Irmão, você consegue entender que do momento que eles pegam a água, nos passos que eles dão até servirem os convidados, o milagre aconteceu, sim ou não? Eles questionam que era água? Não. Eles veem o milagre acontecer. E eles desfrutam do sobrenatural, porque eles tiveram obediência suficiente e fé suficiente para viver isso. Olha esse texto, 1 Pedro capítulo 1, versículo 14. 1 Pedro 1,14. A gente vai precisar aplicar isso na nossa vida para viver milagres. Olha esse texto. Sejam filhos obedientes, não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os seus próprios desejos e viviam na ignorância. Sejam filhos obedientes. Filhos obedientes desfrutam de milagres na sua vida, e todos verão, através da manifestação do milagre sobre a nossa vida, quão grande é o nosso Deus. O texto termina dizendo que a manifestação da glória que aconteceu naquele momento fez com que os discípulos crescem em Jesus. As pessoas vão crer em Deus ao verem Deus agindo através da sua vida. Amém, queridos? Creia, seja uma pessoa com coração obediente, seja uma pessoa que ouve as instruções de Jesus e aplica ao direcionamento do Senhor. Entenda que Deus tem o tempo certo e a hora certa de fazer o milagre acontecer, e não se esqueça jamais de interceder por alguém para que milagres sejam derramados sobre a vida dessas pessoas. Eu creio que esses passos citados podem anteceder milagres que vão transformar a tua vida para sempre. E eu quero orar nessa noite com muita fé no meu coração, unindo a minha fé com você, para que milagres aconteçam na sua vida em nome de Jesus. Volto a dizer o que eu disse no começo: milagre será uma intervenção divina sobre algo que você não pode fazer mais. Milagre vai trazer cura ao doente, restauração ao oprimido, portas abertas, libertação sobre a vida daquele que precisa. Você crê nisso em nome de Jesus?